E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade às doenças viróticas ou simplesmente às viroses, aquelas doenças causadas por vírus. Inclusive um tema que está sendo bem debatido na atualidade, a razão pela qual estamos nos comunicando por meio aqui dessas videoaulas, ok? Bom, uma outra virose importante que precisamos conhecer é uma virose causada pelo HPV, o vírus do papiloma humano. O HPV é um tipo de vírus que acomete células da pele, seja de uma região genital ou mesmo de uma região tópica, uma região não genital, e dessa forma o vírus tende a causar um tipo de tumor benigno, uma neoplasia benigna, que a gente chama convencionalmente de verruga. Então as verrugas são causadas pelo HPV, o vírus do papiloma humano, ou melhor, os vírus do papiloma humano. Existem vários tipos de HPV, então eles tendem a causar essas verrugas, como a gente observa aqui no slide. Lado esquerdo, as verrugas aqui genitais acometendo a região peniana, e do lado direito temos uma verruga tópica acometendo aí um paciente na região do braço. Então percebemos que essas verrugas elas surgem devido à ação do vírus sobre a multiplicação dessas células. Como é que ocorre a transmissão desses vários tipos de HPV? A transmissão ocorre via contato direto com o vírus em uma superfície. Por exemplo, no caso da fricção que acontece através de uma relação sexual, o contato aqui com essas verrugas permite a veiculação do vírus. Na região dessas verrugas aqui, no caso da região genital, também conhecido como crista de galo, quando essas verrugas acometem a região genital, quando há um contato direto com essa lesão, há a veiculação, a transmissão desse vírus. Mesmo com o uso de preservativo, pode haver a veiculação do HPV, desde que haja o contato dessas lesões que podem se localizar na região do saco escrotal, por exemplo, ou na região perianal, e dessa forma haver a veiculação, o contato ali com os vírus e a disseminação desse tipo de infecção. Mesma coisa para o contato ali direto com as verrugas tópicas. O próprio autocontágio acontece, Muita gente tem verrugas tópicas, tem HPV na região dos dedos, e aí tendem a transmitir esse vírus para outras partes do corpo, ou mesmo para superfícies, para objetos que também podem veicular esse tipo de vírus. Tudo bem? Bom, o HPV, no caso das mulheres, temos uma preocupação a mais, isto é, o HPV genital que acomete a região do cérvice, do fundo do canal vaginal das mulheres, pode causar um câncer de colo uterino. Isto é, no caso das mulheres temos uma preocupação adicional, pois o HPV é hoje a maior causa de câncer de colo de útero. Esse câncer que mata tantas mulheres pode ser prevenido de diversas formas. Então, o uso de preservativo, o exame preventivo feito de forma periódica para analisar a saúde da genitália feminina, do trato genital feminino, é muito importante para fazer um diagnóstico precoce a respeito do HPV. Existem vacinas para alguns tipos de HPV, é claro, porém, essas vacinas não protegem as mulheres ou mesmo os homens contra todos os tipos de HPV. Por isso é importante o acompanhamento periódico com o médico para garantir que não haja um risco de desenvolvimento ali de verrugas e posteriormente de um câncer, no caso das mulheres. A forma de tratamento consiste muitas vezes em procedimentos cirúrgicos ou a cauterização, laser, que consiste na retirada dessas verrugas genitais ou simplesmente as verrugas tópicas. Elas podem se expor a certos tipos de produtos químicos recomendados pelo médico e então haver a retirada daquele tipo de lesão, evitando a disseminação do vírus. Tudo bem? Um outro tipo de virose importante que devemos lembrar são as hepatites virais. As hepatites, seja qual for a hepatite, nada mais é do que uma inflamação na região do fígado. O termo hepatos, ele quer dizer fígado.
o termo ite quer dizer inflamação. Uma hepatite viral é uma inflamação na região do fígado causada pelos vírus causadores da hepatite. Uma hepatite pode acontecer por um monte de causas, porém, aqui no momento, estamos tratando da causa viral. Então, a hepatite viral, de fato, ocorre via contato com pelo menos um dos 5 tipos mais famosos de vírus causadores da hepatite. Então, dividiremos, a hepatite em 5 tipos: A, B, C e D. Esses vários tipos, podem ter uma transmissão diferente dependendo do vírus em questão, mas no geral o que eles causam são danos na região do fígado que podem comprometer sua estrutura, sua função e, dependendo do caso, até mesmo a sua vida, já que o fígado é um órgão vital. Professor, mas qual é a diferença na transmissão de cada tipo de hepatite? Carol pergunta. Aí vamos lá. Os tipos A e E são transmitidos por via fecal-oral, isto é, o contato com resquícios de fezes que contaminaram ali algum tipo de alimento ou água. Então, a ingestão de água e alimentos, água e ou alimentos contaminados com o vírus, pode transmitir as hepatites do tipo A e E, a transmissão fecal-oral. Essas são formas mais agudas da infecção. Elas tendem a trazer sintomas mais rapidamente, porém são de tratamento menos difícil ou simplesmente mais fáceis. Os tipos B, C e D têm uma transmissão mais ampla. Eles podem ser veiculados via transfusão de sangue, via o contato com o sangue de alguém contaminado. Nesse caso, o risco é maior para quem? Pessoas que trabalham na área da saúde, como médicos, cirurgiões, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Essa galera tem uma exposição maior a pacientes que podem ter esse vírus e o contato com o sangue, na região da mucosa oral, da mucosa nasal ou mesmo da região do olho, podem veicular essa infecção e muitas outras. O contato com objetos perfurocortantes contaminados, como agulhas, giletes, lâminas, isso aí permite o contato aí com o vírus e a transmissão da doença. O caso de seringas compartilhadas por usuários de drogas, como a heroína, por exemplo, drogas injetáveis, envolve um alto risco de transmissão dessa doença que pode levar à morte. Uma outra forma de transmissão que não podemos esquecer é a via sexual, isto é, as hepatites B, C e D, a mais preocupante nesse caso, a mais comum é a B desses 3 tipos, é uma forma de IST, de infecção sexualmente transmissível. Então a infecção ela pode ser veiculada pelo contato sexual. A prática da atividade sexual sem uso de preservativo pode veicular algum desses tipos de hepatite, causando danos na região do fígado. Coloquei aqui, na forma de observação, a transmissão vertical, para a gente lembrar que pode ocorrer da mãe para o filho. É uma forma de transmissão que não podemos esquecer. De todas as formas, os tipos B, C e D manifestam uma forma mais crônica da infecção. Essa forma mais crônica pode levar a danos diversos na região do fígado, desencadeando seus sintomas variados. Então, o fígado saudável, aqui do lado esquerdo, aqui uma hepatite na sua forma crônica, geralmente os tipos B, C e D, e aí a estrutura do fígado começa a ser danificada, podendo levar a um caso de cirrose hepática. A cirrose pode ter outras causas, como o abuso de álcool, mas também pode ser uma consequência da infecção pelo vírus da hepatite. Essa infecção, então, ela pode progredir para um carcinoma hepático, isto é, um câncer de fígado que pode eventualmente matar aquele paciente. Então, alguns desses vírus podem se manifestar de uma forma crônica e até mesmo silenciosa. Dessa forma, a pessoa demora anos para detectar que está com esse vírus. Mas alguns sintomas eles podem aparecer tanto na forma aguda quanto na forma crônica. Por exemplo,
a icterícia. Os danos no fígado liberam bile na região sanguínea e isso faz com que haja um acúmulo dessa bile, desse pigmento, na região da pele e dos olhos. É um pigmento amarronzado, amarelado, então a pessoa tende a desenvolver a icterícia. Essa é a região do globo ocular, da pele, amarelada é um sinal de danos na região do fígado. O tratamento envolve a utilização de drogas que vão controlar a proliferação do vírus e sintomas que serão controlados também por meio de medicação. Os sintomas podem ser variados, além dessa questão da icterícia. Pode haver dores abdominais, pode haver sangue na urina, enfim, uma série de sintomas. Então temos que há um tratamento dependendo da forma e do estágio ali para aquela hepatite. As vacinas para hepatite, forma de prevenção, só vão proteger contra os tipos A e o tipo B. Tudo bem? São os tipos mais comuns aí da forma aguda e da forma crônica. Saindo um pouco dessas infecções que são sexualmente transmissíveis, vamos entender um pouco das infecções que podem ser transmitidas pelo ar, por meio do contato com as partículas aerossóis que nós eliminamos quando falamos, quando tossimos ou mesmo quando espirramos. O nome dessas partículas não deve ser esquecido: perdigotos. É um nome bem diferente, né? Os perdigotos são essas partículas emitidas quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente está espirrando, e elas podem conter a saliva, partículas de saliva contendo milhares de micro-organismos, podendo veicular uma série de infecções. Uma delas é o resfriado. O resfriado é causado pelo rinovírus. É uma família de vírus que causa uma série de sintomas respiratórios muito comuns na população humana. Todos os anos, as pessoas desenvolvem várias vezes resfriados. Eles são causados pelo rinovírus e tendem a causar sintomas leves, como coriza, às vezes tosse, né? A coriza é aquele fluido, aquele líquido transparente que fica escorrendo do nosso nariz e a gente fica fungando várias vezes, né? Aqui a gente tem uma tabela de sintomas comparando resfriado e gripe, para a gente lembrar que resfriado e gripe são coisas bem diferentes, tudo bem? No caso do resfriado, os sintomas sempre são bem mais leves, então pode haver uma inflamaçãozinha na garganta, causando rouquidão, que é pouco comum, pode acontecer coriza, muito frequente, a pessoa pode ficar espirrando, tosse não é tão comum, mas pode acontecer, obstrução nasal é muito comum, a pessoa tende a desenvolver esse sintoma, e o resfriado não é algo tão debilitante, como é o caso da gripe. A gripe é uma infecção respiratória um pouco mais grave. A gripe comum, ela tende a causar alguns sintomas um pouco mais intensos, como febre, calafrios, as inflamações da garganta mais frequentes, dor no corpo, cansaço, às vezes tosse, mal-estar, perda de apetite, são sintomas comuns aí para a gripe. Dependendo do tipo de gripe, temos uma infecção ainda mais acentuada. A gripe H1N1, causada pelo vírus influenza A, né, é um tipo de vírus que surgiu causando uma pandemia. A nossa última pandemia foi em 2009, a mais recente agora em 2019 e 2020, causada pelo coronavírus, né? A de 2009 foi causada pelo H1N1, uma gripe causada por um vírus que surgiu a partir da recombinação genética de vários tipos de vírus causadores da gripe. O vírus que acomete as aves, né? A gripe aviária, a gripe humana e a gripe suína. O resultado foi uma recombinação genética causando a gripe suína, uma gripe que tem aqueles sintomas bem intensos e muitas vezes pode provocar a morte. Essa gripe matou muita gente nessa pandemia e foi controlada com medidas que estamos tomando agora também contra o coronavírus. Então é uma infecção respiratória de natureza mais grave do que o resfriado, tá bom? Um resfriado é um tipo de infecção causada por um vírus. A gripe, influenza A, nesse caso, é causada por um outro vírus, tudo bem? É importante a gente ter essa diferenciação.
Vamos lembrar que o SARS-CoV-2, o vírus que está circulando atualmente, tem um nome popular, coronavírus. Vamos analisar um pouco esse caso? O nome vulgar desse vírus é coronavírus, de fato, mas o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus que é a família Coronaviridae, né? A família Coronaviridae inclui vários tipos de coronavírus. Então vamos diferenciar esse vírus, essa infecção, da gripe e do resfriado. Resfriado sabemos que é bem mais leve, né? Tem sintomas que às vezes podem se assemelhar àqueles causados pelo coronavírus, assim como os da gripe. No caso da gripe, temos realmente uma vacina para prevenir contra esse tipo de virose. Apesar do tratamento, quando a pessoa adquire uma dessas infecções, geralmente é autolimitado a repouso, a descanso. Os sintomas aqui serão bem parecidos. Vamos analisar com calma o coronavírus. O nome científico do vírus é SARS-CoV-2. É um vírus que surgiu por mutações no final do ano passado, né? Esse vírus, os vírus da família Coronaviridae sempre existiram, tá? Ele não foi criado em laboratório, como muita gente está dizendo. Ele surge a partir de mutações de alguns vírus pré-existentes. Então deu origem ao SARS-CoV-2, que é o vírus que está circulando atualmente, causando tantas mortes, causando tanta preocupação. Essa sigla, ela vem da língua inglesa, né, e significa coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2. Por isso o nome SARS-CoV-2, que é o nome do vírus. O nome da doença respiratória causada pelo coronavírus é Covid-19, que vem da sigla doença do coronavírus, da língua inglesa Coronavirus Disease 2019, isto é, a doença do coronavírus de 2019, já que ela começou a se proliferar no finzinho de 2019, surgindo lá na cidade de Wuhan, na China. Tendo essa noção aqui, vamos um pouco mais adiante. O nome do coronavírus, que está bem aqui, ó, se deve a essas estruturas que a gente está vendo, essas proteínas do envelope viral desse vírus de RNA, tá? Que tem um formato de coroa, né? Lembra uma coroa. E aí, dessa forma, o nome coronavírus. Corona quer dizer coroa. Vivemos atualmente um caso de pandemia de Covid-19. Uma pandemia é um caso em que há maior gravidade da disseminação da infecção. Um surto, por exemplo, ocorre quando há um súbito aumento no número de casos dentro de limites que são restritos, isto é, há um aumento ali esperado para uma determinada doença. Uma epidemia se caracteriza quando ocorre um nítido aumento muito acima do esperado no número de casos de uma doença. Então, há uma explosão ali no número de casos que não era explorado, né? Não era esperado ali pelos médicos, pelos responsáveis ali da área da saúde. Então, isso seria uma epidemia, foi como o coronavírus realmente começou. A endemia não está relacionada com essa questão de quantidade de casos. A endemia está relacionado aí com a presença constante, regular, frequente de uma doença em uma determinada região. Enquanto que a pandemia, na escala de gravidade, é o caso mais grave, temos a invasão dessa infecção para várias regiões do planeta, a todos os continentes. Atualmente vivemos esse caso de pandemia. As vias de transmissão da Covid-19, do SARS-CoV-2, envolvem também os perdigotos emitidos quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente está sempre ali se expondo a outras pessoas, há o risco de transmissão. É importante lembrar que existem casos assintomáticos, pessoas que não têm sintomas da Covid-19, mas estão transmitindo, estão veiculando aquele vírus. Então, por isso é muito cuidado tomarmos as medidas preventivas para evitar a disseminação desse vírus para os casos mais graves, para os grupos de risco relacionados à Covid-19. Então, é um tipo de infecção respiratória, tá, galera? Veiculada por perdigotos. Essa infecção respiratória acomete as regiões do trato respiratório superior e inferior e tende a causar alguns sintomas bem parecidos com o resfriado ou até mesmo com
uma gripe, os sintomas gripais. Alguns fatos que a gente tem que constatar aqui, né? A tosse é um dos sintomas mais comuns para a Covid-19. Então podem acontecer esses outros sintomas similares às de resfriada, de gripe, né? Os sintomas gripais, como febre, cansaço. O cansaço está relacionado ao corpo tentando combater aquela infecção e gastando muita energia para isso. Coriza pode ocorrer, espirro é pouco comum, mas pode acontecer, mal-estar e coloquei aqui em vermelho, dificuldade para respirar. Esse é o sintoma dos casos mais graves da Covid-19. Mesmo que você esteja experienciando esses sintomas aqui, que eu destaquei em branco, os sintomas gripais, não há necessidade de ir ao médico, de ir ao hospital. Você precisa ficar em casa, isolado, descansando, se cuidando para combater aquela infecção com o seu sistema imunológico, tá certo? A dificuldade respiratória é um sintoma preocupante e que pode estar relacionado com o caso mais grave da Covid-19. Então, nesse caso, pode ser que seja necessário a ida ao médico. Então, se você tiver com a respiração curta, com a dificuldade para respirar, um cansaço respiratório, há, nesse caso, necessidade de investigação. Alguns fatos científicos importantes sobre a Covid-19. Mais de 80% dos casos, de fato, foram leves. Sintomas de resfriado, sintomas gripais, que são mais leves. Aqueles de dificuldade respiratória, de fato, são sintomas menos comuns, mas que acometeu ainda muita gente. A média de idade, 47 anos. Então temos o seguinte: os primeiros casos, da Covid-19 envolveram pessoas lá na China que trabalhavam com o mercado de animais, como morcegos. Eles têm essa cultura, lá na China, de consumir morcegos e eventualmente o vírus se adaptou à infecção nos humanos. Então ele surge ali, na verdade, em outros animais. Alguns coronavírus infectam outros animais que não são humanos. O SARS-CoV-2 ele é restrito aos humanos. Animais domésticos ou outros tipos de animais com convívio próximo aos humanos não precisam ter alarde quanto a isso, não precisa de preocupação quanto à infecção desses bichos aí. A faixa etária com maior número de casos foi entre 15 e 49 anos de idade. Então, nesse caso, há um espectro de infecção amplo, porém, os idosos, de fato, eles foram os mais afetados. 68% dos casos vão envolver tosse, 68% desses casos aqui envolveram tosse, um sintoma muito comum para a Covid-19. 28,7%, quase 30% dos idosos com mais de 65 anos é que desenvolveram a forma mais grave da doença até então, E aí essa forma mais grave envolve a dificuldade respiratória e é justamente essa forma que pode estar relacionada com risco de vida. Desses 30%, 5% dos casos precisaram de CTI, de Centro de Tratamento Intensivo, a Unidade de Tratamento Intensivo também chamada, a UTI. Desses 5%, tivemos 1,7% de casos onde os pacientes necessitaram de ventilação mecânica, ou seja, não conseguiam respirar sem ajuda de aparelhos. Parece pequeno, 5%, 1,7%, mas isso significa muito. Muita gente está negligenciando a Covid-19 porque falam sobre a baixa letalidade do vírus. De fato, o vírus tem uma baixa letalidade. Ele é um vírus com uma baixa letalidade quando comparado com outros, como o H1N1 ou até mesmo com outras doenças, como a tuberculose causada por bactéria. De fato, a taxa de letalidade é baixa. Os casos graves, eles têm uma porcentagem baixa. O grande perigo da Covid-19 é a sua transmissão. É um vírus que se dissemina muito facilmente. A taxa de disseminação da Covid-19, do SARS-CoV-2, é algo nunca antes visto. De fato, ele se prolifera, ele se dissemina com uma facilidade absurda. Por se disseminar com tamanha facilidade, devemos lembrar então que temos um grande número de casos. Então, uma coisa é termos 5% de 30 mil casos. Outra coisa é termos 5% de casos graves, de casos letais, de 200 mil ou mais pessoas infectadas. Então temos que ter um cuidado todo voltado
para a transmissão, para evitar a disseminação desse vírus, porque afinal de contas ele começou com uma pessoa infectada lá na China, na cidade de Wuhan, e de lá para cá, nesses últimos 3 meses, houveram vários e vários casos espalhados pelos continentes inteiros. Algumas outras recomendações aqui. Vamos lembrar de lavar as mãos de maneira adequada, com água e sabão, que são insubstituíveis. O álcool em gel é uma barreira protetiva muito importante, mas deverá ser utilizada após o uso de água e sabão, como uma barreira extra, um reforço na esterilização ali das suas mãos, ok? Caso não haja água e sabão, aí de fato você utilize o álcool em gel. Detergentes também podem ser utilizados. O fato é que temos que ter esse cuidado de lavar as mãos periodicamente, lavando de maneira adequada ao longo do dia, sempre que possível, lavando cada dedo, a palma das mãos, a parte do dorso das mãos, a região entre os dedos, as unhas, sempre adequadamente para evitar a disseminação desse vírus. Mesmo que você não esteja dentro do grupo de risco, pessoas que têm dificuldade de combater infecções, isto é, pessoas que têm debilidade no sistema imunológico, como idosos, pessoas que já têm infecções respiratórias ou alguma doença que comprometa o sistema imunológico, devem ter um cuidado extra, é claro. Mas mesmo que você não esteja dentro desses casos, dentro dos grupos de risco, tome cuidado, tenha amor ao próximo para evitar a disseminação da doença para as outras pessoas que estão sim no grupo de risco. Então é um momento agora de ficarmos restritos à nossa residência e evitar a disseminação desse vírus à frente, para a gente conseguir combater a infecção, combater a pandemia e vencer o caso que estamos atualmente. Evitar tocar o rosto com as suas mãos, procure ao máximo evitar isso para disseminar aquela infecção. Se você tiver com as mãos contaminadas, imagine que se você tocar na região da boca, na região do nariz ou dos olhos, haverá essa infecção. Então não toque ao rosto com as suas mãos, sempre lavando e nunca toque ao rosto dessa forma. Evitar aí também tocar em maçanetas, em objetos de uso comum ou, se for necessário, use o tratamento com álcool 70. O álcool 100, por exemplo, não é eficaz. Temos que usar o álcool 70, que é a concentração ideal para termos eficácia naquele combate. Evite aglomerações. Evitar locais aglomerados é o que a gente tem que fazer agora. As aulas já foram suspensas, os ambientes, os estabelecimentos já estão sendo fechados ou com capacidade mais limitada de funcionamento, tá bom? Cuide da sua imunidade. É o momento de você se cuidar. É o momento de você possibilitar o seu corpo, o seu sistema imunológico a combater essa e outros tipos de infecção, tá bom? Então, uma dieta equilibrada, com frutas, com verduras, uma dieta sem loucura, como essas dietas aí feitas com base em chá, em produtos que são vendidos como sendo milagrosos nessas dietas. Não é hora de fazer isso. É hora de se alimentar bem para garantir o funcionamento do sistema imune, bem como um sono de qualidade para efetivar a eficiência do seu sistema imunológico. Dessa forma, podemos possibilitar o corpo ao combate dessa infecção. Tudo bem? Nossa aula de hoje, então, envolveu essas doenças virais e essas infecções que envolveram o sistema respiratório. Então, vamos usar esse conhecimento aí, não só para a gente se preparar para uma prova, mas também para disseminar informações pertinentes e controlar o cenário que estamos vivendo atualmente, ok? Até a próxima aula, valeu, estudem, galera!